enorme satisfação estar aqui mais uma vez com vocês e hoje especificamente nós vamos conversar sobre como dar feedbacks construtivos. E isso é um grande desafio para quem é líder de equipe, para quem é gestor, para quem coordena equipes de trabalho, porque a grande pergunta que se faz: como é que eu posso dar um feedback verdadeiro sem agredir o outro? E esse é um tema desafiador que eu vou ter o prazer aqui de estar junto com vocês discutindo essas questões. E eu gostaria de iniciar perguntando a vocês: é fácil dar feedbacks, quer seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal? Não é realmente fácil. E principalmente para quem é gestor, para quem é líder de equipe, para quem coordena equipes de trabalho, quem supervisiona, esse é um dilema com o qual nós temos que nos defrontar. E no dia de hoje, eu vou abordar algumas questões, como eu posso dar um feedback, sem ser agressivo, mas sendo verdadeiro, dizendo o que realmente eu preciso dizer. E para iniciar, eu gostaria de compartilhar com vocês que todo feedback tem um objetivo. E qual seria o principal objetivo de um feedback? Qual seria? Para quem está chegando e não me conhece, eu sou Carlos Ernesto, psicólogo, consultor empresarial, professor e coach de carreira. E eu gostaria de saber de vocês como dizer a verdade sem ser agressivo. Qual seria o principal objetivo de se dar um feedback buscando dizer a verdade sem ser agressivo? O principal objetivo quando a gente dá um feedback a outra pessoa, quer seja no âmbito pessoal ou no âmbito corporativo, no âmbito empresarial, é o nosso desejo de ver a mudança no comportamento do outro. Então, esse é o grande objetivo de um feedback. É nós esperarmos que o outro, ouvindo o que a gente está falando, ele possa mudar o comportamento e ter aquele comportamento, aquela atitude que a gente acredita que vai contribuir para o crescimento dele. Então, esse é o grande objetivo de quem dá feedbacks, Se você é gestor de uma equipe e você tem um colaborador que, porventura, você observa que ele não tem um comportamento que você estava desejando ou não está tendo o desempenho que você está desejando, então o objetivo de você dar o feedback é que ele aprimore o seu comportamento, é que ele aprimore o seu desempenho. E o grande desafio é como fazer isso, como dar esse feedback dizendo o que precisa ser dito, sem, contudo, ser agressivo e, principalmente, que o outro escute o que nós estávamos dizendo. Porque não é raro, quando alguém diz para o outro: olha, eu queria te dar um feedback, não é raro que esse feedback dado entre no ouvido e saia no outro ouvido. Então, nosso contato de hoje, nós vamos exatamente dar algumas dicas de como você deve dar esse feedback. Não só eu vou dar algumas dicas de como esse feedback deve ser dado, como eu vou compartilhar com vocês uma metodologia que eu utilizo para dar feedback, não apenas no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional. Eu fui gestor de equipes. Para quem não me conhece, eu tive a oportunidade de gerenciar uma área de gestão de pessoas de uma grande empresa, inclusive multinacional. A minha equipe era responsável pela coordenação e pelo gerenciamento de mais de 1.000 pessoas aqui no estado da Paraíba. E eu tive uma larga experiência nessa área, tanto como gestor como coordenador de equipes. Eu trabalhei na direção geral de uma grande empresa também em Brasília, e durante esses 10 anos que eu passei lá, eu tive a oportunidade de coordenar várias equipes de trabalho, vários projetos, e tive o aprendizado na prática. Mas, além disso, eu procurei pesquisar, procurei me especializar, eu estudei para exatamente poder assimilar conceitos que pudessem me ajudar na minha prática. E uma das técnicas que eu aprendi ao longo da minha trajetória é uma técnica que costumeiramente é chamada de técnica do sanduíche. Eu acredito que todos vocês sabem o que é um sanduíche. E aí eu vou sugerir que cada um imagine um sanduíche do McDonald's. Aquele sanduíche bonito que quando a gente pede, ele vem com o pão em cima, parte do pão em cima,
ele vem com o recheio no meio e vem a outra parte do pão embaixo. Então, essa metáfora do sanduíche é a metáfora que eu trago para compartilhar com vocês, a técnica de dar um feedback construtivo. E alguém poderia perguntar, mas Carlos, como seria essa técnica do sanduíche? Como é que dá esse feedback construtivo, fazendo uma analogia com o sanduíche que tem a parte de cima, o recheio no meio e a parte de baixo? E a técnica é exatamente essa. A primeira questão que você deve se preocupar ao dar o feedback não é você ir no recheio, não é você ir direto no comportamento que precisa ser alterado, o que você deseja que seja melhorado. Porque se você for direto no recheio, que é a essência do sanduíche, é provável que o seu colaborador, o seu interlocutor, nem escute. É provável que ele vá se fechar, é provável que ele vá resistir ao feedback que você está dando. Então, o primeiro passo para você dar um feedback construtivo e que alcance os objetivos que você está querendo é você não começar pelo recheio. É você começar pela parte de cima do sanduíche. Ou seja, você tem que preparar o seu colaborador para o feedback que ele precisa ouvir. E como é que faz essa preparação? Como é que eu preparo o meu colaborador para ouvir o que eu preciso dizer sem que ele resista, sem que ele se feche em si mesmo para resistir ao feedback que eu vou dar? Então, a primeira parte da técnica, que usando a metáfora do sanduíche, a parte de cima do sanduíche, é você iniciar o seu feedback resgatando algo positivo que esse colaborador tem, resgatando alguma virtude que esse colaborador tenha, resgatando algo positivo que essa pessoa, esse colaborador fez. Ou seja, você prepara a pessoa, prepara o colaborador, prepara o seu interlocutor, primeiro ressaltando que você reconhece que ele tem qualidades. Ou seja, você começa a conquistar a confiança do seu colaborador. Por quê? Porque ele de imediato identifica que você tem um senso de justiça. Porque você reconhece, né, o que ele tem de bom. Você reconhece o que ele fez de bom. Você conhece a boa performance dele. Você reconhece as virtudes. E aí existe algo que é extremamente importante nesse momento. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser sincero. Você precisa resgatar algo que realmente aconteça. Você tem que resgatar uma característica, né, dessa pessoa que seja verdadeira. Você não pode usar palavras que não sejam reais, porque aí você perde também a credibilidade no feedback que você vai dar. Mas quando você começa sendo autêntico, sendo verdadeiro, resgatando realmente virtudes que são reconhecidas, né, por você, por ele e também por outras pessoas, essa pessoa vai começar a confiar no que você está dizendo. Ela vai se abrir para te ouvir, porque ela sabe que a colaboração que você vai dar é uma colaboração positiva, porque você tem um bom senso de julgamento, um bom senso de justiça. Então, a parte de cima do sanduíche é exatamente a introdução do sanduíche. É você preparar o seu interlocutor para que ele possa lhe escutar. Que ao você verbalizar o que você precisa verbalizar, ele fique atento ao que você vai dizer. Então, você fazendo essa preparação inicial, naturalmente, ele está preparado para ouvir o que realmente você quer dizer em termos de contribuir com o desempenho dele, em termos de contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa, quer seja do âmbito profissional ou do âmbito pessoal. E aí, como é que você faz esse recheio? É você ressaltando exatamente aquele comportamento que você verificou que precisa ser aprimorado. É você ressaltando aquele comportamento que você identificou como sendo carente de ser melhorado, de ter uma melhor performance. E você também precisa ser bastante criterioso ao dar esse recheio.
E aí eu vou dar algumas dicas de como esse recheio precisa ser dado. Uma das dicas que eu dou, né, para esse recheio é que esse feedback você precisa dar no momento oportuno. E qual seria esse momento oportuno? Né? O quanto mais rápido possível. Porque se você demorar para dar esse feedback, é provável que com o passar do tempo, aquele comportamento que o seu colaborador teve, ele pode nem sequer se lembrar do que aconteceu. Então, você não pode deixar passar muito tempo para dar esse feedback, né, para dar esse recheio. Você precisa dar no momento oportuno, o mais breve possível, só que atentem para a palavra oportuno. Momento oportuno não é você dar a qualquer hora. Você tem que respeitar algumas questões. E uma das questões fundamentais para você dar um feedback construtivo, de aprimoramento, é fazer isso em particular. Você não pode fazer isso na presença de outras pessoas. Você não pode fazer isso na presença de um cliente que você estava observando o atendimento do seu colaborador e que ele não foi adequado. Você tem que esperar um momento adequado, chamar o seu colaborador reservadamente e, ao dar a sua contribuição, você dizer exatamente o comportamento que você observou. E aí você tem que ser específico. Vamos citar um exemplo. Vamos citar um exemplo de um vendedor que está numa loja e o supervisor de vendas, né, observa um atendimento que ele está fazendo e que esse atendimento não foi adequado porque o vendedor não conhecia as especificidades do produto que ele estava querendo vender. E o cliente não gostou do atendimento e o cliente não comprou. E aí o supervisor observou que aquele atendimento não foi adequado. Mas ele não foi adequado porque o vendedor não estava preparado tecnicamente para vender aquele produto. No entanto, ele é até um bom vendedor, né, em outros produtos. Mas esse feedback precisa ser dado. Só que o supervisor não deve dar esse feedback na presença do cliente. Não deve dar esse feedback na presença de outros colegas. Ele deve esperar a oportunidade adequada, o mais rápido possível, chamar o seu colaborador em particular e dizer exatamente o comportamento que ele viu. E o que foi que ele viu nesse atendimento inadequado? Que o seu colaborador não tinha as competências técnicas sobre aquele produto que ele estava querendo vender ao cliente, que por isso o cliente se aborreceu e não comprou. Então, é extremamente importante esse detalhe, né, da oportunidade e da privacidade do feedback. Porque nas nossas relações pessoais, por exemplo, se porventura alguém vê um comportamento meu que é inadequado, e essa pessoa me repreende, né, ou dá um feedback na presença de outras pessoas, né, e essas outras pessoas pode ser até uma criança, a minha reação é diferente do que se ela tivesse me chamado em particular e tivesse me dito, né, o que ela acreditava que eu poderia melhorar. Então, gente, fiquem atentos. Quem é líder, quem é gestor de equipes, quem é supervisor, quem é coordenador, fique atento para esse detalhe da oportunidade do feedback. Ele tem que ser dado o mais rápido possível, mas de maneira privativa, respeitando naturalmente o comportamento do seu colaborador. E uma dica também importante, você não pode rotular, né, o seu colaborador como ele sendo incompetente para vender. Num determinado momento, ele teve um comportamento que demonstrou que ele precisava adquirir competências para fazer uma venda de um produto específico. Mas não significa que essa pessoa como um todo seja incompetente. Então, você precisa dar um feedback específico, mas sem generalizar o comportamento da pessoa para todos os comportamentos que ele tenha. Ou seja, você não pode dizer você é um vendedor incompetente. Você precisa ressaltar que ele teve um comportamento que não foi competente, mas naquele momento por determinadas características específicas daquele atendimento. Então, essa é a primeira dica, né, que eu quero compartilhar com vocês. Mas esse é um exemplo de como esse recheio precisa ser dado. Agora, sim, Carlos,
Tem a parte de cima, que é a preparação, tem o recheio, que você deu aí um exemplo, e a parte de baixo do sanduíche. O que significa isso? A parte de baixo do sanduíche é exatamente quando você vai fechar o feedback que você está dando. Ou seja, é você preparar o seu colaborador, é preparar o seu interlocutor para que, ao concluir esse momento de feedback, ele não saia com a autoestima para baixo. Que ele não saia desmontado, né, desse encontro que teve com você. Eu conheço casos práticos de colegas que receberam feedbacks que, embora não tivessem sido verdadeiros, eles foram extremamente destrutivos. Inclusive, conheço casos reais que o colega não conseguiu mais se reequilibrar profissionalmente por conta de um feedback mal dado. Então, vejam a responsabilidade de quem é superior hierárquico, de quem é gestor, de quem é líder, de quem é coordenador de equipes. Você pode, com um feedback mal dado, destruir a vida de um profissional, de uma pessoa. E, por outro lado, é sua missão como gestor, é nossa missão como gestor, contribuir para o desenvolvimento dos nossos colaboradores. O verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes. O verdadeiro líder é aquele que contribui com o crescimento de toda a sua equipe. E, consequentemente, essa é uma missão que está na mão de cada um de nós que somos gestores, líderes de equipes e coordenadores. Então, esse momento de fechar o feedback, ele é extremamente importante. Talvez seja uma das partes mais significativas, né, desse momento de feedback, é você resgatar a autoestima do seu colaborador. E como é que você resgata a autoestima do seu colaborador? Falando fatos que sejam verdadeiros. É você dizer para ele que você acredita no potencial que ele tem. É você dizer para ele que ele é competente para superar essa dificuldade que ele está demonstrando. É você registrar que, apesar desse deslize, vamos dizer assim, que ocorreu, que você, colaborador, tem enorme potencial para superar isso e, consequentemente, dar a volta por cima e se tornar, né, o vendedor número 1, né, da nossa equipe. Agora, você tem que dizer isso com autenticidade, você tem que dizer isso acreditando realmente no potencial do seu colaborador. E também é muito importante, olha aí uma dica extremamente fundamental para fechar esse feedback. Então, se você é líder de equipe, se você é gerente de equipe, não esqueça esse detalhe que eu vou informar agora. Você como líder, você como gestor, no momento de fechar o feedback, você tem que se colocar à disposição desse colaborador para ajudá-lo a superar essa dificuldade, né? Para ajudá-lo a conseguir dar a volta por cima. Porque não basta só você ter observado o que o seu colaborador precisava melhorar. É possível você contribuir com o desenvolvimento dele. A responsabilidade de quem é gestor, de quem é líder de equipes, né, de quem é coordenador, ela é muito grande, porque está na sua responsabilidade contribuir com o desenvolvimento de cada colaborador de sua equipe. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Carlos, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? Como é que eu faço isso envolvido aí com um monte de tarefas que eu tenho que fazer durante o dia, com uma série de atividades, clientes para atender, pepinos para resolver, né? E eu preciso, né, também exercer essa missão de contribuir com o desenvolvimento dos meus colaboradores. Primeiro, você tem que se imbuir que o seu principal papel como líder de equipe é contribuir com o desenvolvimento da sua equipe, contribuir com o desenvolvimento de cada colaborador que faz parte de sua equipe. Esse é o seu principal papel como líder. Se você exerce o papel de líder, muito mais do que questões operacionais que você tem que resolver, muito mais do que as questões estratégicas que você tem que resolver, você tem que colocar na sua cabeça que é sua missão contribuir com o crescimento das pessoas que estão sob sua coordenação, para que eles também se tornem líderes no futuro. O verdadeiro líder, como eu falei, é aquele que forma líderes.
E aí, voltando, né, à questão prática, como dar um feedback, né, num caso como esse, né, do vendedor que, embora, né, seja um bom vendedor, mas que por uma incompetência, entre aspas, temporária, ele não fez um bom atendimento, o cliente saiu aborrecido e a venda não foi concretizada. Então, respeitando a questão da oportunidade, né, do feedback ser dado no momento adequado, em privacidade, esse líder deve chamar, né, esse colaborador, né, para dizer: fulano, eu conheço o seu trabalho, eu sei que você é um excelente vendedor, você já foi campeão de vendas aqui, né, na nossa empresa por mais de uma vez e eu reconheço, né, as suas competências. Ou seja, você preparou, né, o seu colaborador reconhecendo os pontos positivos que ele tem e reconhecendo coisas que realmente são reais. No entanto, no atendimento que você fez hoje para o cliente tal, eu observei que você não conseguiu fazer a venda pelo motivo específico de você não ter se preparado para conhecer o produto que você estava vendendo. E, consequentemente, você não conseguiu convencer o cliente sobre os benefícios que ele iria ter adquirindo esse produto. E por isso, inclusive, eu observei que o cliente se aborreceu com você. Eu observei que o cliente não quis comprar. Ou seja, você dizendo isso, você está indo no recheio do sanduíche, está sendo sincero, você não está passando a mão na cabeça, está dizendo exatamente um fato real que aconteceu, está sendo específico, né, e você está dando uma contribuição para o seu colaborador. E você pode até abrir um espaço nesse momento para que ele possa se posicionar, para que ele possa também esclarecer qual o motivo que ele não se saiu bem nessa venda. E, consequentemente, ele pode até explicar, né, o motivo, pode até trazer uma justificativa que você nem saiba. Talvez ele esteja com um problema em casa, com a família, com um filho que esteja doente, né, ou talvez a questão, né, não seja nem porque ele não conhecia o produto direito, era porque a cabeça dele estava em outro lugar e ele não conseguiu compartilhar com o cliente os benefícios que aquele produto poderia trazer para ele. Enfim, nesse diálogo de feedback, né, embora, né, ele tenha sido sugerido por você, que convidou o seu colaborador, né, para receber esse feedback, você precisa dar o espaço para que ele também se posicione, para que você possa até ter uma leitura mais ampla do seu colaborador. E fazendo isso, você se aproxima também um pouco mais do seu colaborador. Não significa, né, que você vai passar a mão na cabeça por conta disso, porque ele está com um filho doente. Mas significa que você vai conseguir se colocar também no lugar dele e entender, porque naquele momento específico ele não fez um bom atendimento. E, consequentemente, até informar para ele, fulano, se porventura eu puder contribuir de alguma forma para amenizar esse problema que você está enfrentando, eu me coloco também à disposição. Esse também é o papel do líder. E com certeza, nessa conversa, nesse bate-papo, vai ampliar a confiança que esse colaborador tem em você e também vai ampliar a confiança que você tem nele, porque ele se abriu com você, ele compartilhou uma questão íntima, particular, familiar, que normalmente ele poderia não compartilhar, mas ele confiou em compartilhar isso com você. Então significa que essa é uma oportunidade de crescimento da relação de confiança entre você e o seu colaborador. Mas você precisa dizer efetivamente o que aconteceu. Compreendo, entendo que realmente você está numa situação complicada, difícil. No entanto, apesar disso, é importante que você se concentre nas suas atividades, né, profissionais como vendedor, para que esse problema que você está enfrentando, que é um problema real e que eu entendo, mas que isso não comprometa o seu desempenho. Porque nós precisamos de você por inteiro, nós precisamos de você, naturalmente, colocando em prática as competências excelentes que você tem como vendedor. Ou seja, esse momento do recheio, ele precisa ser dado, né? Você abre o espaço para o seu colaborador se posicionar, se justificar, mas o recado que ele precisa ouvir precisa ser dado. E aí, conforme eu falei, né, concluindo, né, o feedback, você disse, mas apesar disso, apesar desse evento que aconteceu agora, nesse momento, eu observo
Eu sei que você tem plenas competências para superar esse desafio. E conte comigo, né? Eu estou aqui para te ajudar também. Estou aqui para te ajudar a superar essas dificuldades. Colocando em prática, né, a técnica do sanduíche, existem dicas, né, que podem contribuir para que esse momento de feedback seja um momento construtivo para o seu colaborador e para você também como líder de equipe. Eu falei na questão da oportunidade, eu falei na questão de você dar o feedback no momento adequado, de você ser autêntico, de você resgatar os pontos que realmente precisa ser aprimorado, e ressalto uma coisa que é fundamental, é você não rotular o seu colaborador na hora de um feedback como ele sendo o comportamento que ele demonstrou. Porque o comportamento é um fato isolado. O comportamento pode não caracterizar, né, a personalidade do seu colaborador. Então, é uma dica, né, muito importante que você não generalize o comportamento que o seu colaborador teve, que foi algo pontual, algo específico, como sendo o comportamento dele como todo. Uma outra questão também que é muito relevante é você não buscar elogiar evasivamente, ou seja, dando elogios vazios, sem consistências. Porque senão, como eu falei anteriormente, você perde a credibilidade. Porque as pessoas não são ingênuas, as pessoas notam, né, quando você como líder está sendo autêntico e quando você não está sendo autêntico. Agora, uma outra dica que é muito relevante e que eu vou chamar a atenção de vocês, né, para esse detalhe. Mesmo nós exercendo uma função gerencial, o papel de líder coordenando uma equipe, o feedback ele é muito mais bem assimilado quando ele é solicitado. Interessante isso, né? Mas será que tem alguém, Carlos, que vai solicitar feedbacks? Tem. Tem muitos colaboradores que reclamam porque não recebem feedbacks. E aí, você como líder tem que ficar muito atento, porque muitos líderes resistem a dar feedback porque é desconfortável, porque o próprio líder pode não se sentir preparado para isso. Então, o próprio líder prefere ficar omisso, em vez de dar uma contribuição para o crescimento do seu colaborador, ele prefere evitar o conflito. E aí, você como líder está cometendo dois deslizes, né? O primeiro, por se omitir, porque você como líder tem a obrigação de dar feedbacks. Se você está exercendo um cargo de gestão, faz parte de suas atribuições dar feedbacks. Então você não pode se omitir. Então esse é o primeiro deslize que você pode estar incorrendo. Ainda mais grave do que esse deslize é você não estar contribuindo com o desenvolvimento do seu colaborador. E eu já ouvi, e não é raro, né, queixas de colaboradores dizendo que não recebem feedbacks, mesmo pedindo, e o que o líder diz, não raramente, é o seguinte: não, se eu não disser nada é porque você está indo bem. Ou seja, é uma forma de ficar na zona de conforto e simplesmente, no dia que o colaborador pisar na bola, ele pode até ser demitido. E não raramente, isso também acontece nas empresas que têm avaliação de desempenho. Ele só vem tomar conhecimento de um comportamento inadequado que ele teve no dia que o seu superior hierárquico vai formalizar a avaliação de desempenho dele. Ou seja, se você é o líder de uma equipe, sua empresa tem uma metodologia de avaliar desempenho estabelecida, você tem a obrigação de contribuir com o crescimento do seu colaborador, não apenas no momento depois de 6 meses ou depois de um ano, quando a avaliação está sendo formalizada. Você tem que fazer isso ao longo de todo o processo avaliativo, porque você fazendo isso, você está dando a oportunidade do seu colaborador se reposicionar.
Você está dando a oportunidade do seu colaborador dizer para você qual é a dificuldade que ele está tendo por não estar conseguindo alcançar aquele objetivo. Você está dando ao seu colaborador a oportunidade dele investir no seu desenvolvimento, dele caminhar na direção e nas expectativas que você como líder tem sobre o desempenho dele. E mais do que isso, você está dando a ele a oportunidade dele de pedir apoio para que ele possa superar as limitações dele. No exemplo que eu citei, né, do vendedor que não tinha conseguido fechar uma venda por não conhecer o produto, é uma oportunidade que você, dando feedback, está dando a ele, dele pedir para você, né, o auxílio para que ele possa fazer um curso de qualificação para poder vender aquele produto que tem algumas características técnicas que ele não conhece de forma adequada. Enfim, esse momento do feedback é um momento que não tem hora marcada para acontecer. Ele tem que acontecer à medida em que você, como líder, observa que qualquer colaborador está precisando dessa sua contribuição. E eu informo para vocês, né? Se porventura, na sua empresa, na empresa que você exerce o papel de gestor, de líder, existe uma cultura de feedbacks construtivos, essa cultura ela vai se disseminar. Ou seja, as pessoas vão sentir a necessidade até de pedir feedback. E o que é mais importante, e aí é um grande desafio para quem é líder. Você como líder também deve dar o exemplo. Você como líder, vejam o desafio que eu vou colocar na mão de cada um de vocês que estão aqui, que são líderes ou gestores. Comecem a praticar o pedido de feedback aos seus colaboradores. Se abra também para receber feedbacks. Ou seja, seja exemplo. Porque se você tem na sua missão, nas suas atribuições, dar feedback, você precisa também demonstrar que você recebe feedback. E quem sabe você pode até institucionalizar, né, um momento de feedback, onde esse feedback não é só de cima para baixo, como normalmente acontece, mas que também pode ser de baixo para cima. E como eu falei, quando esse feedback é solicitado, ele é muito mais fácil de ser assimilado. E se você dá essa abertura, não só de dar o feedback, mas também de receber o feedback, você está se colocando no lugar do seu colaborador. Porque você vai sentir o que ele sente quando está recebendo um feedback. Ou seja, você está se colocando no pé de igualdade. E você está contribuindo para que a cultura do feedback construtivo, verdadeiro e afetivo se estabeleça. E mais do que isso, você está contribuindo para ampliar a relação de confiança que existe entre você e sua equipe. Porque o principal segredo de você ser um líder eficiente, de você ser um líder de alta performance, é você ter um bom relacionamento com a sua equipe. Anotem. O segredo para você ser um líder de alta performance é você estabelecer um nível de bom relacionamento com a sua equipe. E esse bom relacionamento não significa passar a mão na cabeça. Significa você ser capaz, né, de dizer o que precisa ser dito, mas da forma correta. Ou seja, é o feedback ser dado de forma verdadeira e respeitosa, como eu falei numa live anteriormente. É você dizer o que precisa ser dito, mas respeitando o outro, ouvindo o outro, encontrando alternativas para solucionar determinado tipo de problema, determinado tipo de dificuldade. Então, se você pratica o feedback construtivo, que é o feedback que é verdadeiro e respeitoso, você está sedimentando uma relação de confiança e de parceria com a sua equipe. E essa é a chave para você ter uma equipe motivada, para você ter uma equipe de alta performance, para você ter uma equipe comprometida, atingindo as metas estabelecidas. É você ter uma relação de confiança com a sua equipe. E aí,
eu gostaria de complementar, né, esse meu bate-papo com vocês, trazendo uma questão que é extremamente importante. E se porventura o colaborador não aceita o feedback que foi dado? Aí nós entramos, né, naquela seara de que nós temos que ter critérios. Né? Se porventura você está dando feedback a um colaborador, é porque existem critérios, né, que lhe sinalizam que aquele comportamento precisa ser aprimorado. Né? E aí eu vou citar um caso prático, né, que existe aí na literatura e que eu uso em alguns cursos de treinamento. Por exemplo, um funcionário foi contratado numa empresa para trabalhar das 7 horas da manhã às 4 da tarde, porque a empresa precisava de um funcionário que chegasse às 7 horas. Foi feito um processo seletivo e foi escolhido um profissional que tinha as competências para exercer o cargo e tinha a disponibilidade para chegar às 7 horas da manhã, que era o horário que a empresa precisava. No início, né, o funcionário se adaptou, né, ao horário de trabalho, e ele estava dando, né, as respostas que ele precisava, mas a partir de um certo momento ele começou a chegar atrasado na empresa. E esses atrasos passaram a ser recorrentes. E o chefe, o líder, né, o seu superior hierárquico, chegou num ponto que começou a ficar insatisfeito com essa recorrência desses atrasos que estava acontecendo. E chamou, né, esse colaborador para saber o que estava acontecendo e também dar o feedback a ele, né, que ele não estava correspondendo, né, às expectativas, porque estava chegando recorrentemente atrasado. E nesse bate-papo, né, o colaborador informou que estava chegando atrasado, porque a esposa também trabalhava, e a esposa trabalhava num determinado local que era distante, não podia levar o filho para o colégio, e que ele tinha ficado com a responsabilidade de levar o filho para o colégio. E por conta dessa responsabilidade de levar o filho para o colégio, ele muitas vezes se atrasava por conta do trânsito, ele tinha que desviar a rota dele, e por isso que ele estava chegando atrasado. E aí? Como lidar com essa situação, onde o funcionário, né, foi admitido para cumprir uma determinada carga horária em um determinado horário e estava justificando, né, que não tinha condições de chegar no horário todos os dias por conta de um problema particular, de um problema familiar. E aí, você como chefe, você como superior, como você reagiria? Então nós estamos vendo que existem vários pontos de vistas, né, que precisaria de aprofundar um pouco mais, de que precisaria analisar melhor. E aí, numa situação como essa, o que é que tem acontecido? A própria empresa estava sendo penalizada, porque o fato do colaborador não estar chegando no horário estava comprometendo outros trabalhos que precisavam ser realizados às 7h15, às 7h30, às 8 horas, e tudo dependia desse funcionário que chegava às 7 horas da manhã. Então, numa situação como essa, o gestor, o líder, né, ele precisa ser assertivo, ele precisa ser empático, né, se colocar no lugar do colaborador, não é? Mas ele precisa ser assertivo no sentido de confrontar o colaborador. Ontem, numa live anterior, eu falei, na assertividade empática. A assertividade empática que tem duas dimensões. Se colocar no lugar do outro, que é a empatia, mas também o confronto. Ou seja, numa situação como essa, as pessoas que colocaram analisar mais, seria exatamente confrontar o seu colaborador. Perguntar, fulano, mas você não encontra uma outra alternativa para resolver esse problema? Você não encontra uma outra alternativa, que seja encontrar uma forma do seu filho ir com uma van para a escola? Enfim, você não visualiza nenhuma outra possibilidade? Porque a empresa precisa de você às 7 horas da manhã. Você foi contratado para entrar no trabalho às 7 horas da manhã.
O fato de você ter sido selecionado para exercer esse cargo foi porque você tinha disponibilidade para chegar às 7 horas da manhã. E se nesse momento, né, você está trazendo uma dificuldade, então eu te pergunto, você não visualiza uma outra alternativa que pudesse resolver o problema? E aí é nesse momento que você, junto com o seu colaborador, pode auxiliá-lo a encontrar uma alternativa, né? Que não seja a alternativa que vai trazer prejuízo para a empresa e que não seja a alternativa que, porventura, venha simplesmente radicalizar a situação do seu colaborador. Mas você precisa ser assertivo. Você precisa se posicionar de forma verdadeira, respeitosa, não é? Mas ter a coragem de se posicionar. E nesse case, né, que eu estou trazendo para vocês, né, o colaborador, durante o bate-papo, ele informou, olha, infelizmente eu não tenho possibilidades, né, de arranjar outra alternativa, né, porque eu não tenho como pagar uma van, eu não tenho como me mudar para um local mais próximo da escola, ou trazer, né, o meu filho para estudar numa escola que seja mais próximo do trabalho, enfim. Né? Nesse case, que é um case fictício, né, o colaborador não encontrou uma alternativa. E aí? O que fazer numa situação como essa? E aí eu pergunto a vocês que estão aqui me assistindo, me ouvindo, o que vocês fariam numa situação como essa? O colaborador não tem alternativas, ele não visualiza alternativas. Como você se posicionaria num caso como esse? Nesse case, que é um case fictício, o colaborador, o gestor, né, o gestor se posicionou da seguinte forma: fulano, nós lhe contratamos porque você tinha as competências para exercer o cargo e também porque você tinha disponibilidade para trabalhar nesse horário. Se porventura você não tem essa disponibilidade de trabalhar nesse horário, nós vamos ter que abrir a empresa às 7 horas da manhã, quer seja com você ou sem você. Então, esse foi o posicionamento desse gestor. Olha, nós lhe contratamos porque nós precisávamos abrir a empresa às 7 horas da manhã, você tinha as competências para exercer a função e você tinha a disponibilidade para isso. E nós vamos precisar abrir às 7 horas da manhã, quer seja com você ou sem você. Então, veja bem, o gestor pode até ter sido um pouco incisivo na sua colocação, mas ele foi sincero, ele foi verdadeiro, né? Ele não desrespeitou, né, o colaborador, ele simplesmente disse a realidade. E é papel, né, do gestor, é papel do líder, né, exatamente colocar todo o contexto para que o colaborador possa refletir. Existiriam várias alternativas. E esse momento é o momento exatamente de você, junto com o seu colaborador, tentar encontrar a solução, né? Porque a empresa precisa do trabalho do colaborador, o colaborador precisa do trabalho de prestar o seu serviço à empresa. Então tem que se encontrar um denominador comum. Agora, a posição do líder, ele tem que dar o feedback, né, de forma verdadeira, mas de forma respeitosa. Então, esse é o X da questão, né? O feedback. Ele tem que ser dado de forma empática, né? Se colocando no lugar do outro, mas também dizendo todo o contexto e não necessariamente tem que passar a mão na cabeça do funcionário. Ou seja, foi uma situação que foi criada onde o colaborador trouxe um fato novo, né, na sua trajetória na empresa e criou-se um problema que precisava ser resolvido. E o gestor buscou as alternativas, não encontrou e simplesmente informou: olha, a empresa precisa abrir às 7 horas da manhã, quer seja com você ou sem você. E aí a Elba trouxe uma terceira via, né, tentar um remanejamento, se isso for de interesse para a empresa e se isso também for de interesse do colaborador. Mas a síntese de tudo isso, né, que nós estamos trazendo é que nós, como líderes, nós como chefes de equipes, nós como superiores hierárquicos, como empresários, nós temos que nos imbuirmos dessa responsabilidade de dar feedback, né? E se você faz isso
de uma forma respeitosa, né? Dando o passo a passo da metodologia do sanduíche que eu explanei para vocês. Dar o feedback para um colaborador pode ser um grande presente que você dá para ele, porque você vai dar para ele a oportunidade de crescer profissionalmente, né? Você vai dar para ele a oportunidade de rever alguns posicionamentos, alguns comportamentos que ele poderia ter de forma inadequada, e se você se omitir, ele não vai ter conhecimento. Então, se você é um líder que tem essa habilidade de dar um feedback construtivo, então você está dando um presente para o seu colaborador. E, consequentemente, você está contribuindo para que a cultura do feedback se consolide como sendo algo que vai contribuir para o benefício de todos, para o benefício do colaborador, para o benefício do seu superior hierárquico, para o benefício da empresa, para o benefício dos pares, não é? E, consequentemente, você vai dar uma contribuição como líder para toda a empresa. E, acima de tudo, né, se colocar como exemplo, se colocar também na condição de se abrir para dar feedback. Eu recebi, né, uma contribuição do professor Luiz Afonso Romano, presidente da Associação Brasileira de Consultores Organizacionais por muitos anos, e que hoje é membro honorário do Conselho Deliberativo, que ele sugeriu que nessa live eu abordasse o tema do feed forward, que é um termo relativamente novo que está chegando, que é um contraponto ao feedback que normalmente nós estamos acostumados a falar, porque a palavra feedback significa alimentar, né, para o que aconteceu antes, né? Feedback, back é antes, né, o que está atrás, enquanto que o feed forward é para o futuro, ou seja, é alimentar para o futuro, é dar um feedback que objetive e contribuir não apenas para ressaltar comportamentos passados, mas ressaltar também competências que precisam ser adquiridas para alcançar metas futuras. Então, essa é uma terminologia que está também sendo incorporada no mundo empresarial, né, de que o líder também deve ter essa preocupação, né, de dar feedbacks, não apenas feedbacks, mas feed forward.